Olá pessoal, hoje dando seguimento ao nosso curso, vamos discutir mais detalhadamente o conceito de voltagem ou tensão elétrica. Nós já tínhamos discutido em aulas anteriores o conceito de corrente elétrica, então hoje vamos abordar voltagem. Mas antes disso, vamos relembrar o conceito de corrente elétrica, né? A corrente elétrica, como o nome está falando, são partículas elétricas fluindo na fiação quando você liga um aparelho na tomada. Então, quando você liga um aparelho na tomada, partículas elétricas que formam o próprio material fluem formando esse fluxo chamado corrente elétrica. Tá? Geralmente essas partículas são elétrons livres. A gente fala livres porque eles estão fora da estrutura atômica, fora do átomo. Aí eles então correm pela fiação, formando esse fluxo, ok? Bom, outro ponto importante é a definição de circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Circuito elétrico é o percurso fechado em que se forma essa corrente elétrica. Então a fiação, quando você liga o aparelho na tomada, o fio e essa fiação interna que tem dentro do aparelho forma o circuito elétrico. É nesse caminho que se forma a chamada corrente elétrica. Em nosso dia a dia, o circuito elétrico mais simples é formado quando conectamos um aparelho em uma tomada. Então aqui, ó, aqui você tem uma lâmpada ligada aqui numa fonte de energia, no caso uma pilha. Tá vendo? Ó, o caminho fechado, ó, do polo positivo da pilha, lâmpada, ao polo negativo. Então esse caminho fechado forma o circuito elétrico. O que significa isso? Partículas elétricas, no caso elétrons livres, do próprio fio e da lâmpada ficam correndo aqui, ó, fluindo. Quem faz esses elétrons correrem formando a corrente elétrica? A própria pilha. A pilha dá energia para os elétrons do fio e aí esses elétrons livres correm formando a corrente elétrica. Se você abre o circuito, tá vendo aqui? O caminho está aberto. Aí aqui não tem como os elétrons correrem, porque o caminho está aberto, você tem um meio isolante aqui interrompendo o fluxo. É como se fosse uma torneira entupida. A água não corre. Né? O circuito aberto é como se fosse esse cano, melhor dizendo, né? Entupido. Aí a água não corre no cano. Né? Aqui não. Aqui o caminho está todo livre, os elétrons correm, formando a corrente elétrica no circuito elétrico. Tudo bem? Agora vamos falar da voltagem, que é realmente o nosso personagem da aula de hoje. A voltagem é também chamada de tensão elétrica. Né? O que é voltagem? Vamos lá. Bom, para formar em um circuito uma corrente elétrica, é necessário o fornecimento de energia por um gerador. No caso do exemplo anterior, uma pilha ou bateria, ou uma usina de energia, né? Uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica que alimenta as tomadas da nossa casa. Mas qual é a capacidade ou taxa de fornecimento de um gerador? Qual é a capacidade de fornecimento de energia de uma pilha? Essa taxa é estabelecida por uma propriedade que nós vamos chamar de voltagem. Então, o que é voltagem? É uma taxa, é uma capacidade de fornecimento de energia. Não capacidade no sentido de limitação, né? É mais no sentido de taxa mesmo. Imagina assim, você tem uma torneira com um cano largo. Então, se você abrir essa torneira, tem a tendência de sair mais água. Mas isso se você abrir mais a torneira ou menos. Se o cano é muito estreito, aí essa torneira tem uma capacidade de fornecer menos água. Então é mais ou menos isso. A voltagem é a taxa de fornecimento de energia de uma tomada. Então vamos lá mais uma vez. A voltagem ou tensão elétrica de uma tomada é definido como sendo a potência elétrica fornecida em função da corrente que se forma no circuito. Matematicamente, essa taxa pode ser calculada por essa expressão. A letra U representa a voltagem. A letra P vocês já conhecem da aula anterior, representa a potência.
E a letra I também eu já falei para vocês em aulas anteriores, representa a corrente elétrica. Então, como é que eu meço a taxa de fornecimento de energia de uma tomada? Pega a potência elétrica e divide pela corrente gerada no aparelho ou no circuito, ok? Vamos dar um exemplo, então. Uma tomada de 220 volts, você já deve ter ouvido falar nesse termo, né? Volts é a unidade da voltagem. O que significa esse número, 220 volts? Que a tomada tem uma capacidade de fornecer para cada corrente elétrica de 1 ampere, ampere é a unidade da corrente, uma potência de 220. Isso não quer dizer que a tomada só fornece 220, não. Ela vai fornecer 220 watts se a corrente for 1. Agora, se a corrente gerada na tomada no aparelho for 2, a tomada vai fornecer o dobro de 220, 440. Se a corrente produzida for 3, a tomada forneceu, né, 660. Entendeu? Então, o 220 não é o que ela só fornece 220 watts. É o que ela fornece para cada corrente de 1 ampere. Por exemplo, quando você liga um chuveiro, a amperagem gerada no chuveiro, ou a corrente, é de 20 ampere. 20. Isso quer dizer que a tomada de 220 forneceu quanto? Isso, 4.400. Entendeu? Porque o chuveiro não gera só 1 ampere, gera 20. Se gerou 20 é porque a tomada forneceu 4.400. Tá? Então, 220 volts é uma taxa e não uma limitação da tomada. Agora, uma tomada de 110 para a mesma corrente de 1 ampere fornece 110 watts. Então, ela fornece menos, mas gera a mesma corrente, tá vendo? É porque para gerar 1 ampere, essa tomada não precisa fornecer 220, ela só fornece 110. Com 110, ela já gera 1 ampere. Essa daqui, para gerar 1 ampere, ela fornece 220. Então, a tomada de 110, né, ela fornece menos energia para cada ampere produzida, tá bom? Porém, a intensidade de corrente não depende da voltagem da tomada, e sim de uma propriedade do circuito denominada resistência elétrica. Isso não significa que a amperagem vai ser 1 ampere porque a voltagem é 220. Não. O que vai determinar a amperagem no aparelho é uma característica do aparelho chamada resistência elétrica, que corresponde a quanto o circuito atrapalha a formação da corrente. Essa grandeza abordaremos mais à frente, essa resistência elétrica mais à frente a gente conversa melhor sobre ela, tá? Hoje eu quero ficar mesmo na relação entre voltagem e potência. A potência que será fornecida pela tomada é definida pelo circuito elétrico, ou seja, pelo aparelho que será conectado à tomada. Então, é o aparelho que vai dizer qual é a potência que a tomada vai fornecer. E é isso que caracteriza a energia consumida. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Nesse esquema aqui, ó. Vamos fazer uma analogia. O esquema abaixo faz analogia entre as grandezas elétricas e o fluxo de água em um encanamento. A voltagem estaria relacionada com a altura e a quantidade de água em uma caixa d'água. O fluxo de água no encanamento seria a intensidade de corrente. Esse fluxo de água é controlado por um registro da torneira, que analogamente seria a resistência elétrica do circuito, a formação da corrente elétrica. A potência elétrica estaria relacionada com a taxa de energia que o fluxo de água poderia desprender em uma roda d'água, por exemplo. Vou tentar falar de outra maneira. Vamos lá. A altura da caixa d'água, né, analogicamente, seria a voltagem da tomada. Entendeu? Porque quanto maior a altura da caixa d'água, né, com mais água essa tomada tem condição de fornecer. Né? Uma caixa d'água muito alta, o fluxo de água vai ser mais intenso. Mas isso não significa que vai sair muita água. Né? Significa que a tomada tem uma capacidade de fornecer muita água. Mas a quantidade de água que vai sair vai depender da espessura do cano, que é aí que nós chamamos de resistência elétrica.
A resistência do cano é que vai determinar se vai sair mais água ou menos água. A quantidade de água que flui, essa rapidez aqui fluindo, seria analogamente a corrente, ok? E a potência elétrica, a quantidade de água que vai sair no sistema, tá bom? Então essa é uma analogia entre a eletricidade e essas coisas do seu dia a dia. Vamos ver um exemplo aqui. Qual a voltagem de uma tomada que produz em um circuito elétrico uma corrente de 20 A dissipando 4.800 watts? Faltou ponto de interrogação aqui. Calcule. É fácil. É só dividir a potência pela corrente. A potência é 4.800. A corrente é 20. 4.800 dividido por 20 é uma tomada de 220. Tudo bem? Ótimo.